sociedades medievais europeias eram caracterizadas por uma série de características específicas. Elas geralmente eram cercadas por muralhas para proteção contra invasões e ataques. O centro da cidade era dominado por uma catedral, ou igreja, que desempenhava um papel central na vida religiosa e social da comunidade. As cidades foram construídas após o êxodo urbano e o fim do Império Romano. Com as invasões bárbaras, a população migrou para o campo, e em troca de proteção, muitos se tornaram servos de senhores que construíam cidades fortificadas e concediam terras sob certas condições. A economia feudal era agrária e de subsistência. O objetivo da criação das cidades era de ter poder firmado nas mãos de uma só pessoa. Para isso, construíram as muralhas para cercar o território e ter as cidades controladas somente pelo rei. Esse que demonstrava seu grande domínio em pirâmides, palácios, templos e outras construções. A sociedade medieval era estamental, ou seja, não possibilitava a ascensão social. No topo da pirâmide estava o clero, logo abaixo vinha a nobreza, e na base estavam os servos, os únicos que trabalhavam e sustentavam as classes de cima. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica. Durante a Baixa Idade Média, a economia feudal, inserida pelo contexto do feudalismo, era uma economia agrária e de subsistência baseada na posse de terras. Os feudos, por sua vez, eram autossuficientes, mantendo sua produção quase que de forma exclusiva, para reparar uma demanda interna. No decorrer dos séculos 11 a 13, o crescimento do comércio na Baixa Idade Média foi possível devido a vários fatores, como exercente agrícola, que permitiu comercializar mercadorias além dos alimentos, a abertura do Oriente pelas cruzadas, que permitiu a entrada de mercadorias de luxo na Europa, a ampliação das rotas comerciais, como as do Mediterrâneo, que ligavam as cidades italianas a centros comerciais do Oriente, o estabelecimento de feiras anuais que atraíam comerciantes interessados em vender e trocar produtos, e o crescimento urbano, que permitiu o surgimento de uma nova classe social. A burguesia surgiu na Europa no final da Idade Média, com a crise do feudalismo. A burguesia é uma classe social que tomou espaço nas cidades através do comércio e é composta por aqueles que são os donos dos meios de produção. A burguesia teve seu início quando os servos saíram das terras de seus senhores e passaram a viver em pequenas cidades, chamadas de burgos. O crescimento do comércio das cidades na Baixa Idade Média permitiu o desenvolvimento do trabalho livre, isento de quaisquer restrições. A economia diversificou-se, e os trabalhadores poderiam sobreviver do comércio e do artesanato. As principais características da burguesia são: posse dos meios de produção, acumulação de capital, controle comercial e industrial e influência política. Os burgueses dominaram os meios de produção, assim como os lucros, tornando o proletariado a classe subalterna, que vem de sua força de trabalho.